Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 11 de janeiro. E antes que eu comece a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, ok? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo para se inscrever e bora lá para o estudo de hoje. Começando pelo dólar, setup da VWAP, 6R aqui que eu tô. Então a linha preta praticamente em cima das linhas verdes, né, superior e inferior. A linha superior nem foi tocada hoje, então só a linha inferior que é região de compra. O primeiro toque da linha inferior foi aqui 10h35, que era ainda a volatilidade da notícia, tá? Aqui nesse toque não estopou. Eu cheguei a entrar quando estava retornando, tá bom? Então eu esperei para ver se ia estopar, porque ainda estava tendo essa volatilidade muito importante da notícia. E aí eu entrei quando estava voltando. E fiz parcial com 7,5 aqui. E aí a minha intenção era segurar, tá lá em cima, arrastei minha proteção aqui pro ponto de entrada. O preço praticamente subiu cerca de 18 pontos. Eu devia ter feito outra parcial, igual eu já estava estudando, fazendo backtest, Na verdade, não era. Esquece que eu falei. Aqui a gente não tem que fazer outra parcial, é só questão de proteger, que eu devia ter protegido com 7,5 pontos. Eu não fiz essa proteção, deixei aqui no ponto de entrada. O preço voltou e pegou na proteção aqui. Ainda saí no gain por causa disso. E depois o preço volta de novo, estopa, tá? Então se a pessoa tivesse mantido a compra aqui e não tivesse arrastado a proteção para o ponto de entrada, teria estopado porque tocou na linha amarela. E quando voltou, já era quase meio-dia, essa reentrada eu já não fiz. Essa reentrada aqui a gente vê praticamente que não estopou até o fim do dia, mas a gente consegue perceber também que andou aqui 20 pontos. Então, uma parcial no meio do caminho deveria ser feita, o restante, que era para carregar tá lá em cima, não foi. Então, praticamente não andou aqui. E somente compras que deram hoje na linha. Uma que não chegou a estopar de primeiro, mas depois estopou. A outra não estopou e travou e fechou o dia assim. Já em relação à regra de coloração do Renko, o que a gente teve aqui? Hoje, dia 11, abriu aqui. A primeira cor a gente ignora, então toda essa venda a gente ignora. Quando trocou de cor para compra, estopou praticamente, não andou muitos pontos aqui. Trocou para venda de novo, essa já foi interessante. O movimento já pagou bons pontos aqui. A compra não andou tanto assim. Venda estopou e aí a compra já chegou a andar mais pontinhos aqui, interessante. Mas no geral bem difícil de analisar. No gráfico de candles estava difícil, então o Renko estava tendo muito ruído aqui também. O índice de Renko, a gente teve a abertura aqui nessa região. A primeira cor, engraçado é que não teve gap, né? Então teve volatilidade da abertura mesmo. O primeiro bloco foi esse, o segundo já estava mudando de cor, só que volatilidade da abertura às vezes nem dá tempo, ó. Todos esses blocos aqui, 9 horas, 9 horas, 9 horas, 9 horas, tudo isso aqui, ó. Agora 9 e 1, bloco 9. Então teve essa volatilidade aqui de quase 8 blocos no primeiro minuto do pregão. E aí trocou de cor de novo. Essa cor aqui andou alguns pontos. A compra, quando trocou, andou também. A venda andou também. Então, deixa eu ver aqui. A compra já estopou. Aqui já era notícia 10h30. Aqui ainda é reflexo do primeiro candle da notícia. Aqui também, então volatilidade. Até que 10h40 que já estava mais normalizado. Não andou tanto essa compra. A venda aqui até andou um pouquinho. Já a compra depois, quando teve, foi interessante. Opa, essa aqui. Andou bons pontos. E aí, outra venda bem interessante aqui. Andou quase 800 pontos. A compra estopou, venda estopou, compra estopou, venda estopou. E aí a compra no fim do dia também andou aqui, bons pontos. Então, no geral, a maioria das oportunidades do Renko hoje no índice foram boas. Deu oportunidade de pontos. Óbvio que com alguns ruídos no meio, mas a maioria praticamente muito bom, tá? O índice hoje foi bem interessante analisar isso, porque o índice, pelo gráfico de candles a gente vai analisar, o índice teve muitas pernas de tendência, buscava topo, ia para o fundo. Buscava aqui quase topo, ia para o fundo. Buscava topo, ia para o fundo. Então, muitas pernas aqui de tendência. Diferente do dólar. O dólar praticamente ele ficou num range.
péssimo. Então, o índice hoje foi bem interessante aqui, o Renko. Já em relação ao gráfico de candles, o que a gente teve no dólar aqui? Relembrando o finalzinho de ontem. Ontem, no finalzinho, fechou com uma lateralidade, caixote aqui. E tinha também a SLT, tá? 2, 3, 4 toques praticamente com fechamento. E se eu arrastasse mais, ia coincidir com esse toque aqui daquela notícia que teve no dia 5 de janeiro. Então, estava tendo a SLT, não tem outro toque aqui atrás. Então, topos descendentes. O primeiro candle do dia praticamente abre dentro dessa lateralidade do dia anterior. Não teve praticamente gap, médias estavam sem tendência. Já tem o segundo candle já de força vendedora. Não vejo vendas aqui, tem que esperar. O movimento ainda poderia ser falso e voltar para cima pela lateralidade. Acaba aqui renovando mínima, tem um movimento até interessante aqui de volatilidade. Se eu marcar da primeira barra para baixo, era a região de 100%. Pensar em contratendência aqui, até preenche o critério, né, de quantidade de candles, sem tocar na média de 9. Aqui, retração, a gente não tinha de confluência, a gente só tinha praticamente a projeção do primeiro candle. Uma retração mais macro a gente já poderia ter, se eu marcar desse fundo. Então, nós tínhamos aqui região de 61. O problema dessa região aqui é que o gatilho dos 5 minutos, que foi esse aqui, ele é um gatilho ruim, ele é um inside candle. E questão de risco-retorno, que é essa linha roxa, vou até aumentar aqui a linha, só um minuto, pronto. A linha roxa aqui, praticamente a gente não tinha risco-retorno também para a média de 9, tá? 1 para 1 estava acima da média de 9. O preço acaba testando a média de 9, faz um movimento parecendo que vai continuar caindo, renovou mínima, primeiro foi rompimento falso, e aí teve praticamente a volatilidade da abertura do à vista, essa barra 13 aqui, acabou renovando o mínima do dia, atualizou aqui a tendência, rompeu essa mínima também do dia anterior, e também estava na cara dessa mínima aqui de terça-feira, na verdade, de terça-feira, que também tinha liquidez, então já chegou forte buscando essa liquidez. Só que chegou forte, ali se ativou. Vou pensar em contra? Não tem todos os critérios para reversão. Toca de novo na 9, dá que vai cair, só que já tinha notícia, a notícia trouxe essa alta volatilidade. Comentei do poder de uma notícia dessa, ainda mais em um dia que até o momento tinha andado só os 20 pontos. Então era muito fácil um candle praticamente engolfar todos os candles do dia, que foi o que aconteceu, né? Porque praticamente da abertura do candle até a máxima, praticamente engolfou tudo aqui atrás. Mas já no próprio candle já voltou, rejeitou. E aí eu vou falar sobre isso da questão de macroeconomia. Movimento estranho, porque a primeira interpretação era de dólar para cima, índice para baixo, mas é igual o payroll. Depois a gente acaba descobrindo as interpretações reais da notícia. E aí o candle seguinte, mais um baita candle aqui de indecisão. Candle seguinte, 21, não consegue renovar a mínima. E aí dá o 22 que renova a mínima, mas cria um candle de rejeição. Ele virou para a força compradora em região de 0,5% de baixa, tá? 0,5% de baixa. Também aqui, se eu afastar, vamos ver aqui, é uma região de mínima macro, então é a região aqui toda de mínima, onde tem uma liquidez muito forte. De primeira, então, não conseguiu romper. O preço volta de forma esticada, estava com cara que ia romper topo, não rompeu topo, praticamente médias estavam meio sem tendência ainda. Tem uma baita rejeição aqui nesse topo, volta tudo, faz um respiro, e aí nessa barra 29 a gente consegue ver que tem uma rejeição superior. Essa barra aqui até comentei que estava dando a impressão, deixa eu voltar aqui, que ó, a barra pelo 2 dá para ver que é o pullback. Tava dando a impressão que iria dar um movimento, um candle só para poder renovar fundo, mas não tem uma boa ancoragem das médias no dia. Dito e feito, candle 30 foi esse candle praticamente juntando com a sombra do candle anterior, né, indicava essa força vendedora para renovar, e renovou fundo. Chegou aqui nesse fundo do 32, a gente tinha então um rompimento dessa região mínima aqui, importantíssima que a gente tinha, que num gráfico oficial eu tinha até marcado com esse caixote. Então esse caixote aqui praticamente foi rompido. Pegou a liquidez que tinha aqui, todos os contratos posicionados praticamente pegou a liquidez. Só que o candle seguinte já voltou rejeitando esse fundo aqui. E volta de novo praticamente ignorando as médias, ignorando retração
Aqui eu estava vendo que possivelmente ia formar um pivô, talvez até para romper máxima, e não foi. Por quê? Porque, novamente, aqui tinha uma LT descendo para formar topos descendentes. E aí, praticamente, no próprio dia também tinha uma outra LT. O preço acaba respeitando esse topo aqui, volta, trava em retração dessa última pernada de alta. E aí dá impressão até o momento, estava reparando depois pelo celular também, que tava com cara de ser um ombro, cabeça, ombro invertido, sendo o topo região extremamente importante para romper. Mas o preço foi subindo de forma muito lenta, até que era aqui, era no candle 71, tá? Eu tava olhando pelo celular, inclusive antes do 71, a gente teve um movimento bem interessante aqui, que tava criando esses topos aqui, ó. Então nós tínhamos topos aqui. E aí o preço beliscou, pegou liquidez, não conseguiu romper de primeira, faz um pullback nas médias e dá esse baita candle aqui, com a sombra do seguinte também, que pegou a liquidez daqui, e foi até a região de máximo praticamente, também cutucando a máxima aqui, ó. Então, mas na hora que chegou, foram tantas ordens de defesa que não conseguiu dar sequência ao movimento. Voltou com mais um candle negando. E aí aqui já era porque se voltasse ia estragar o Okoi, ia estragar tudo, a possibilidade de movimento ser de alta. E aí quebrou a 9, quebrou a 20, testou VWAP, não respeitou VWAP, começou a cair mais e não respeitava a retração, até fechar aqui praticamente no fundo que nós tínhamos aqui, macro, nessa região. Então, no gráfico branco, até tinha desenhado que estava subindo de uma forma tão bonitinha. E aí deu esse candle aqui, tentou romper SLT, não conseguiu, rompimento falso, voltou. Tava fazendo um retorno em V no início do dia. E aí quebrou todo o movimento depois, começa a ter falta de volume, começa a ter gap entre candles. A gente consegue ver aqui, por exemplo, alguns gaps, um volume muito baixo. Essa queda aqui é praticamente uns 20 pontos, mas demorou muito para cair isso aqui, quase 3 horas. 14 pontos praticamente, esse ponto a ponto. Péssimo. Então, no geral, realmente foi só o setup das linhas que deu. De resto, até comentei dessa possibilidade do candle 30 aqui, mas não tinha risco retorno, não valeria a pena entrar numa operação dessa com cruzamento recente da 9 da 20. Só pegaria uma parcial, eu não ia saber se ia andar mais. O movimento do dia muito estranho. E uma coisa interessante também, que aqui já estava um fundo, ó, uma LT dos fundos. Comentei desse negócio também de travou exatamente na LT dos fundos do dia. Então, bem chatinho o dólar hoje. O que a gente teve no índice? O índice fechou como no dia anterior? Meio em canal, meio lateral. Pouco importa, mas que estava em região de consolidação. O primeiro candle nem gap teve, mas o primeiro candle foi de força vendedora, médias menores sem tendência. Nada a ser feito aqui. Movimento até dá uma sequência interessante, testa esse fundo aqui, mas rompimento falso. Pegou liquidez, mas rompimento falso. Pensar em contra-tendência ali, ST ativou, mas não preenche todos os critérios, não vou fazer nada. Volta, belisca a região de máxima, faz pullback só de VWAP, mas todo o resto praticamente aqui sem tendência. E aí aqui já começa a confirmar que não é bem um canal. Nós temos aqui fundos e topos, até esse momento aqui. E aí o preço faz o quê? Testa máxima no dia, rompe máxima no dia, vai forte na hora. Era a abertura do à vista aqui. Belisca a média 200, que já tinha um tempo sem testar ela. E ela estava forte já. E candle de rejeição. Volta, quebra todas as médias. E aí teve notícia. Candle 19, alta volatilidade. Um candle que foi lá embaixo, rompeu o mínimo do dia, rompeu essa mínima macro. E outra, importante ressaltar, qual posição que a gente estava aqui do gráfico, lá no diário. Essa posição aqui que a gente abriu hoje, já era abaixo desse dia 15 do 12. Então a gente estava abaixo desse dia 15, a gente estava operando na mínima de ontem, que renovou essa mínima aqui atrás, e estávamos operando em região de Fair Value Gap, que é esse caixote que eu marquei aqui, que pelos 60 minutos também a gente consegue ver. Olha esse gap que teve aqui entre um candle e outro aqui praticamente. A gente tem um gap aqui, tá? Tem um gap a ser preenchido, o preço praticamente já começou a preencher essa região. Então, posicionando aqui onde que a gente estava justamente abaixo desse nível aqui de suporte que já tinha sido rompido ontem. E aí, no macro, relembrando, ondas de Elliott hoje finalmente completou. Domingo eu vou ressaltar mais sobre isso, mas onda 1, 2, 3, 4, 5.
a onda que eu falei durante toda a semana aí acabou de confirmar, sendo essa quinta onda, a quinta aqui no finalzinho tende a ficar bem travada. Então a gente tem que saber que a gente estaria operando a última onda de impulsão. E aí teve essa volatilidade da notícia, o movimento voltou, doji, quem no seguinte também, quem no seguinte também, quem no seguinte também, até que teve o 23 com um cara que romper mínima, não foi, voltou tudo, um movimento bem estranho aqui, começou a subir com barras fortes e barras fortes e barras fortes, até que chegou nessa região para querer romper média 200, não ativou LS, e do nada rejeitou. Quando rejeitou aqui, a gente já tinha confirmação de uma figura que eu amo, de coração, um alargamentozinho de toba, um fundo, dois, praticamente três aqui, mas o mais importante que três aqui, três topos, dois fundos né, pra cá, alargamento, e aí travou no topo e voltou forte. Alargamento não respeita muito retração. Fez um respiro para romper fundo, rompeu fundo, renovou fundo e travou aqui em LT. LT que eu tenho marcado aqui, ó. Então, terceiro toque da LT confirmado. Aqui chegou de forma esticada, até poderia ser um gatilho, mas alargamento, como eu já disse, é muito perigoso operar, mesmo que seja nas extremidades, porque uma hora ou outra vai romper, a gente não sabe se a gente está operando nesse rompimento. Aqui a gente tinha, se eu marcar da primeira barra do dia para baixo, região bem próxima do 161, tá? Primeira barra. Nós tínhamos aqui a questão do LS ativo, a quinta onda de Elliott aqui confirmada já. Tinha a questão da LT do alargamento. Se a pessoa quisesse arriscar nesse dia que estava uma bosta, tá? Todas as análises aqui bem difíceis. Pelo 2 minutos, a gente não teve um bom gatilho. Se esse PFR aqui tivesse fechado com um corpo maior, até poderia. Mas assim, o cenário dele estava interessante, tá? Esse PFR daqui, não é esse aqui de cima não, nem foi acionado. O 5 já teve um PFR que foi acionado. Se eu colocasse risco retorno, ele teria quando ele fechou. Poderia, então, ser um possível gatilho de reversão. Bater contra, pegar a faca caindo desse movimento forte, acreditando mais em respeitar a LT do alargamento. Perigoso. E aí o preço acabou dando certo, respeitou o alargamento, fez um pullback agressivo, tá? Eu não vou entrar nessas vendas aqui, eu preciso esperar alguns critérios que não preencheram. O preço trava em retração dessa última pernada de alta, 61. Quebrou a média 20, passou para cima, deu esse pequeno 58. Vou operar esse 58 aqui. Se eu entrar nele, risco retorno, nem tenho para ver o up. Então nem é gatilho. E aqui dá o 61, testando muito a média 20. Já está quebrando a média 20. Quebrou a média 20. 9 não passou para baixo, mas já começou aqui a ficar sem tendência clara. Testa 80, testa a região próxima desse último topo aqui. Faz um pullback e dá esse engolfozinho para querer pegar essa liquidez desse último topo. Até porque a gente teve uma sequência vendedora aqui no fim daquela pernada, aqui, que essa sequência elas tendem a demorar para serem anuladas. Então, para cair foram 3 barras, para tentar anular foi esse movimento todo. E aí conseguiu anular, pegou liquidez de VWAP, pegou liquidez dessa massa, pegou liquidez daqui. Chegou aqui um pouco esticado, mas nada de reversão. Faz um pullback nas médias. Vou entrar no 83, na cara do 200. Trap zone. As duas 200 aqui. Subindo agora em canal. Quebra o canal, quebra a 20. Mas está em trap zone ainda. Até finalizar em torno das médias de novo. Tendo um dia completamente difícil de analisar. Nós não tivemos tendência. Praticamente o índice, tudo que fez hoje foi para fechar no zero. Fechou aqui 0,14, que praticamente não é nada. De pernada, então, de tendência, imagina que a gente não tem candles. Vou desenhar o que aconteceu aqui. Desenhando. Olha isso. Entre uma região de máxima, mínima. Esse é o range máximo que a gente teve. Mas operando muito, testando muito a extremidade do meio. Sendo as extremidades mais aqui nessas pontas de teste falso, região do meio mais concentrada, completamente péssimo para operar dessa forma. Bem melhor, por exemplo, um dia como ontem, uma tendência e depois travou, tudo bem, mas deu tendência. Aqui também teve uma tendência no início do dia e depois travou, mas nem hoje aqui as médias estavam boas para analisar. Quando estava querendo criar tendência, não foi. Então, gráfico branco aqui, a gente teve um baita alargamento, um famoso megafone também. A gente teve até um canal, mas não foi um canal assim tão
com muito estoque nas extremidades, então não vou desenhar. O alagamento foi o mais forte aqui do dia. Pernada de tendência até que a gente teve nesse movimento de queda todo, mas também a gente teve de alta. É normal de alagamento desses toques. Então, só praticamente alagamento hoje aqui no gráfico branco. Economia. A pergunta, algumas pessoas até me perguntaram no Instagram, que eu postei hoje, como que o dia foi triste, né? Um cemitério de impacientes. Por que que hoje já era previsto ser um dia complicado? Porque tinha notícia extremamente relevante programada para hoje. Então, a pessoa tinha que ter noção das notícias, a relevância dessa notícia, a importância que tende a trazer o resultado a longo prazo. E antes de eu começar a falar das notícias especificamente, vou falar antes como que estava o cenário lá fora, antes da abertura praticamente da vista. Na hora que abriu, 9 horas, como que estava? A gente tinha índices asiáticos em alta, índices europeus em leve alta, os asiáticos estavam mais fortes em alta, minério subindo, petróleo subindo, juros americanos em baixa, então tudo aqui confluindo para ser índice para cima e dólar para baixo, por enquanto. DXY em leve baixa, mais um motivo para confluir dólar para baixo e índice para cima, e S&P em leve alta. O que o preço fez? Nada de subir no início do dia, engraçado, não teve essa tentativa de subir. Aqui, quando as ações abriram, já abriu estranho, porque nós tínhamos às vezes, boa parte do dia, Petro e Vale estavam andando juntas e FNC estavam contra elas. Por exemplo, Petro subia 0,20, que é pouca coisa, Vale subia 0,40, que também é pouca coisa, porque IFNC praticamente estava caindo 0,20. Então era briga de duas pontas, não tinha como o índice decidir qual direção. Ia ficar equilibrado. E aí, de repente, do nada, IFNC virava positivo e as duas aqui viravam para o campo negativo. Mas ainda assim ficava essa briga de puxa-corda. Vai para um lado, vai para o outro. Típico da lateralidade. DAC vai subir, não sobe. DAC vai cair, não cai. DAC vai subir, não sobe. DAC vai cair, não cai. E aí fica nesse movimento típico, porque as ações estavam confusas. E aí se a gente for ver como que elas fecharam, praticamente o IFNC fechou no zero, tá? O movimento aqui dos DIs negativos, e mesmo assim praticamente o índice não subiu, mas não estava tão negativo. IFNC no zero, anulou todas as perdas do dia, essa volatilidade que teve. Petro e Vale subindo, mas o Ibov praticamente fechou no campo negativo, quase no 0 a 0, e dólar caiu junto. Então, um dia bem complexo para analisar. E como que estava o fluxo? Já mostrando como que estava principalmente XP e que ela fez no dia, se ela indicou que o dia poderia ser estranho. Então, só de abrir aqui o movimento da XP, olha a loucura que foi. Compra, venda. Compra. Aí olha que bagunça. Sendo que dias atrás eu mostrei um movimento que no início do dia é direcional, depois ela começa a realizar. Geralmente pode ter assim, aí ao longo da parte da tarde devolve. Mas agora desse jeito aqui? Isso aqui, essa bagunça? Como que tem como operar isso aqui? O fluxo estava confuso. Aí o BS junta. Olha que bagunça. Não posicionou muito na venda. Máximo 14 mil na venda. E na compra, máximo 20 mil. Tem dias que posiciona muito mais. XP também. É um fluxo completamente difícil de analisar. Não tinha tendência no fluxo. Obviamente, gráfico também não vai ter. E aí, a gente teve, já na abertura do pregão, uma notícia aqui que já era esperado que ia vir acima. Aí era IPCA, que é um medidor de inflação ou deflação. Estava projetando 4,54, 0,48 aqui no mensal. E aí, o que aconteceu? O mensal, vejam bem que no mês de novembro veio 0,28. Estavam projetando que no mês de dezembro a inflação iria aumentar. Então, já estava esperando que iria aumentar, porque é uma época do ano que serviços, varejo, muita coisa todo mundo utiliza, viagens, passagens, porque é fim de ano. É normal das coisas aumentarem em fim de ano. E a inflação já era esperada de aumentar. E veio mais ainda do que esperado. E o anual, que em novembro fechou 4,68, estavam projetando que viria 4,54 em dezembro. Veio acima. Mas está tudo bem, porque acabou que dezembro, o último
dado que a gente tinha para analisar 2023, da inflação, fechou dentro e muito bom do que era esperado pelo Banco Central, tá? Então, ótimo. Vou falar sobre isso depois, porque ainda a gente cumpriu a meta, algo que não se cumpria desde 2020. Então tá tudo bem, por mais que veio acima, a gente fechou o ano de 2023 dentro e mais ainda dentro do que a meta do Banco Central. E aí depois foi rodando o pregão e tinha a notícia 10h30. Aqui já era a mesma notícia que a gente teve aqui, só que agora no âmbito dos Estados Unidos. Lá a gente sabe que qualquer coisa que acontece lá afeta o mundo todo. Tudo. Forex, cripto, tudo afeta com essas notícias aqui. Não existe um mercado praticamente que fica suave, tranquilo em uma notícia dessa. Só renda fixa. Aqui praticamente era IPC, o núcleo, e tínhamos essas duas aqui também. O que acontece? Praticamente essa veio igual, mas o núcleo, aqui a gente teve o valor acima do esperado. E também estavam projetando que viria acima em dezembro. Porque em novembro fechou assim, esperava um aumentozinho em dezembro e veio um pouco mais. O anual também esperava que viesse um pouquinho mais e veio mais do que esperado. Primeira notícia, quando vem assim, a reação é: eita, veio acima do esperado, então o Fed pode demorar para reduzir juros. Isso aqui pode ser dólar para cima e índice para baixo. Isso aqui tende a valorizar o dólar. Primeira reação, o movimento foi como? A gente viu o dólar rompendo praticamente quase máxima e índice aqui nessa barra 19 rompeu o mínimo. Só que aí depois começam as interpretações. E essa interpretação não depende de nós, pessoas físicas. São os grandes. A gente só fica observando o que vai ser a direção do gráfico. A gente não consegue ter informação privilegiada que eles vão reagir dessa forma. A informação que a gente tem é a que todo mundo teve. É essa daqui. Que se veio dessa forma, tende a ser dólar para cima e índice para baixo. Não foi isso que aconteceu. Aí depois ao longo do dia a gente vai descobrindo o que aconteceu, por que eles estavam bem equilibrados. Lembrando, aqui, eu vi inclusive um artigo sobre isso, que essa notícia de hoje pode ser que ela não venha causar efeito hoje, no sentido gráfico. A volatilidade que a gente estava esperando de criar uma tendência, ela pode acontecer ao longo dos próximos dias. Hoje talvez seja um dia de interpretação, amanhã também, porque isso aqui é um dado importante, que vai afetar que época que o Fed vai baixar os juros. E vejam bem, que aqui na questão das apostas, né, como que estão, vai ter reunião agora no fim desse mês. Praticamente é um consenso unânime que vai se manter os juros. Não é o problema a reunião desse mês. O problema começa do mês de março, que as apostas ainda estão altas para reduzir. Vejam bem que aqui está para manter de 5,25 a 5,50 e aqui está para reduzir de 5 para 5,25. Ainda continua altas as apostas que vai reduzindo em março. Só que as apostas também para reduzir em maio aumentou muito aqui também, tá? 5, 5,25. Tipo, estão aumentando as apostas que vai manter em março e que vai reduzir só em maio. Aí começa aquela discussão, vai reduzir quando? Aí alguns artigos aqui que eu vi praticamente. O Heitor Bortolucci, ele chegou a postar uma frase de acho que uma pessoa importante de uma corretora, que achei até interessante como que o mercado ele é bem, assim, é estranho. Ele fala a palavra egocêntrico, porque praticamente essa pessoa diz que os números da inflação nos últimos meses têm sido promissores. Tipo, os números do CPI dos meses anteriores foram promissores, bons. E só porque hoje um único número não é bom, talvez não é tendência, não vai gerar, só porque o número de hoje foi diferente dos outros. Que absurdo, estranho. Mas se o relatório de hoje for o início de um padrão ascendente de inflação para cima, né? Começar hoje, mês que vem também aumentar, março também, aí o cenário é diferente. Boa chance, então, do Fed adiar os cortes nas taxas até mais tarde do que esperado. Então, meio que eles ligaram foda-se para o resultado de hoje, porque o resultado eles estão achando que nem é uma tendência, é só um resultado assim, único, um número diferente dos anteriores. Sério? Que estranho. O mercado é tão sensível a essas coisas aqui, logo a notícia de hoje não vai refletir? Mas é aquilo, o preço desconta tudo. Talvez
não era o dia para criar tendência. Hoje é dia talvez de montagem e desmontagem de posição antes de criar uma tendência, ou já estavam precificando esse movimento aqui. A gente vê que 2024 praticamente o Ibov só está caindo. E eu falei que essa notícia de hoje poderia gerar Ibov para baixo e dólar para cima. Mas talvez já está caindo. Eu já estava esperando isso. Então, no reflexo não tenha sido hoje, já tenha sido antes. Ou ainda vai acontecer novos reflexos. E aí eles começam a criar a justificativa de por que o índice não foi para baixo e o dólar não foi para cima. Que os números anteriores foram bons e o número de hoje não vai afetar nada. A não ser que o número de hoje seja o início de uma tendência ruim nos próximos meses. Aí sim, pode ser indicação que o Fed vai diminuir os juros só lá para frente do que é esperado. Outra coisa aqui marcante de artigo que eu vi hoje que aqui que a gente teve aqui. O que aconteceu aqui foi o desmonte de posições defensivas. Aí começa a justificativa, né? Por que o dólar não subiu? Aí, porque desmontaram posições defensivas quando, por exemplo, bateu a 4,89, que mesmo que o dado da inflação tenha vindo um pouco acima do esperado dos Estados Unidos, ele ainda não muda a intenção do Fed de cortar juros. Então, os analistas interpretaram que o dólar ficou travado porque mesmo que tenha vindo acima do esperado, o Fed tem a intenção ainda de reduzir juros. A questão é quanto. E aí, a questão da inflação ainda, que eles até vieram em linhas com a projeção aqui do Fed. E após os números, a bolsa até piorou e o dólar subiu na hora. Mas tudo dentro do roteiro. Os dados não mudaram a visão de um dólar fraco no Brasil. Então, estão projetando o dólar ainda fraco aqui. Porque o Fed vai cortar juros. É um fato, praticamente um consenso. Mas ainda que não seja em março, seja em maio, talvez. Outra coisa, durante a tarde, tá? Para quem olha o Petax, a gente não teve fechamento. A divulgação do fechamento da Petax do dia. Porque tá tendo essa questão de greve lá dos servidores do Banco Central. Então, houve um atraso de quase 4 horas para divulgar. E isso aí, para quem analisa o Petax, talvez pode afetar bastante. Então, tem essa informação aqui também. Outra coisa que eu acho interessante ressaltar. A gente teve aqui a inflação, então, lá, ressaltando novamente, aumentou. E fechou o ano de 2023 em 3,4%. Acima do esperado. Diferente daqui que a gente cumpriu a meta, lá veio acima do que era projetado. E elevou a incerteza, sim, sobre a questão do Fed. Contudo, a visão então é de que, ainda que o Fed possa adiar para depois de março o início do ciclo de cortes, isso ainda tende a ocorrer ainda no primeiro semestre. Então, eles estão dividindo o ano em 2, primeiro e segundo semestre. Se não vai reduzir em março, talvez reduza em maio. E se for reduzir em maio, é o primeiro semestre, então. A questão é se começar a aumentar as apostas para reduzir só no segundo semestre. Aí começa o BO. E amanhã também tem uma questão de inflação. A inflação de amanhã que vai sair aos dados ao produtor, que é o IPP, não tem tanto potencial de estragos igual a notícia de hoje, mas o CPI de hoje que saiu ainda pode produzir interpretações junto com a notícia de amanhã. Então, mesmo que a notícia de amanhã não seja tão relevante, a gente ainda pode ter possíveis interpretações, algo que não aconteceu hoje começar a acontecer amanhã. Outra coisa aqui interessante que eu vi de um artigo, que então a gente teve o nosso IPCA, encerrou 2023 com alta, acumulada de 4,62, o amplo, e ficou abaixo da meta. A meta era de 4,75, então a gente estava dentro da meta, assim, perfeito. E não cumpri essa meta desde 2020 praticamente. 2022 não conseguiu, 2021 não conseguiu e 2020 tinha conseguido. Nada mais aqui desse artigo para ressaltar. Outra coisa que eu preciso ressaltar então amanhã. A gente tem aqui, vamos ver as notícias de amanhã. Já tem notícia relevante de madrugada na China. Tem notícias relevantes na zona do euro. Já vai abrir agitado. 9 horas não tem nada aqui. 10h30 tem o IPP, que eu comentei. 10h30. Pode trazer uma interpretação junto com a notícia de hoje. Esse relatório aqui, acho que não traz efeito, não lembro dele da última vez. E praticamente sextou aí, com volume bem reduzido, talvez na parte da tarde. Graficamente falando, fechou os dois em uma região bem complicada. Então, eu vou tirar esse caixote daqui. Esse caixote mais macro fica até difícil de eu marcar, porque tá formando um diamante aqui, inclusive, tá? Isso aqui.
desenhar para vocês, que é um padrão que tende a ser de reversão. Então, topos, fundos, ó, padrãozinho diamante. Para quem nunca viu, acontecendo aí nos 5 minutos junto com o movimento de ontem. O que a gente vê? Que a média 200 está fraca, então a gente pode ter um movimento altista amanhã. Até porque já completou as 5 ondas de Elliott. Esse caixote aqui atrás, se eu pegar a projeção dele, topo e fundo macro, praticamente cravou 161. Se eu pegar desse topo com esse fundo aqui também, o primeiro alvo está lá embaixo, tinha alvo a mais para cumprir. Chegou em região de favela gap, que tende a travar, tá? Normal que trava aqui. Passou da média 200, passou, ótimo, tava já esperando esse rompimento. A primeira projeção do ano, dessa pernada aqui para baixo, 100% cravado, então vai ter possivelmente uma trava amanhã. Nesse fundo aqui, talvez o preço nem vai conseguir romper essa mínima. A gente pode ver um movimento mais de alta. Agora a questão é, se vai ser tendência bonitinha, já não sei. Pode ser uma tendência bem estragada, ruim mesmo de operar. E o dólar aqui nos 60 minutos ainda segue com esses dois caixotes bem importantes aqui para marcar, simbolizando uma região de máxima de lateralidade e região de mínima de lateralidade. Hoje até chegou a romper a mínima, rompimento falso, então ainda está válido os dois caixotes. Preço travado nessa região, não sei o que pode vir a acontecer, porque no macro, olhando mais a longo prazo, continua travado o dólar. Então, mesmo que saia daqui, tem uma lateralidade muito maior aqui no diário, 60. Então, esse caixotinho não é nada perto do negócio que está feio num tempo gráfico maior. Mas tenham esses dois aqui marcados no gráfico, é importante. A gente vê que a média 200 está praticamente flat, né? Então, a gente pode vir a ver amanhã, testar essa região desse fundo de novo, ou buscar essa região de máximo, porque quais são os pontos de liquidez que a gente tem macro aqui? Esse ponto de cima e esse ponto de baixo. Mais macro ainda, lá em cima e aqui embaixo. Então, o mais próximo são essas duas regiões, são as melhores regiões para se pensar em operação olhando para o candles. Aqui, o que mais que eu preciso ressaltar? Deixa eu tentar lembrar o que tinha. A questão de fluxo. Durante o dia, praticamente boa parte do dia, até mais ou menos uma hora que eu estava acompanhando, o estrangeiro estava vendido nos dois ativos, tanto o índice quanto o dólar. E isso eu estava muito confuso de analisar, tá? Pela planilha que o Dudu tem, ele estava mostrando isso, essa questão, os dois vendidos, uma briga de gente grande nos dois ativos, por isso essa confusão aqui. As ações também estavam com movimento complexo, como eu disse, e FNC ficava de um lado, Vale Petro de outro, aí não tinha direção para que lado que ia tomar. Lá fora também foi um movimento bem estranho. O S&P fechou em doji, volume alto e fechou em doji. Praticamente anulou tudo que fez. E detalhe, o S&P está chegando cada vez mais próximo, ele está querendo testar essa região de máxima histórica. Está chegando muito aqui próximo. Outros ativos da Bolsa de Nova York já chegaram, só o S&P praticamente que não. O DXY também mais um dia aí, desde o dia 4 de janeiro, fechando esse movimento péssimo aqui, travado em torno da 20. Nós tivemos aqui petróleo hoje subindo, por isso que a Petro acabou subindo. Minério de ferro também chegou a subir lá de Dalian. Juros aqui, foi um movimento, foi essa barra aqui, teve um movimento de queda, um movimento estranho, porque a interpretação inicial da notícia poderia ser de juros altos, mas é aquilo, já estava precificando talvez no início do ano. Olha o movimento de alta que teve, correção no início do ano. 30 anos também. Então, praticamente isso que eu tinha que ressaltar, e vamos ver como que vai ser. Notícia de amanhã, se vai trazer algum movimento interessante ou vai ficar esse zaralho aqui de novo. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?